Shalom Adonai. No vídeo de hoje, a gente vai continuar o relato dessa experiência que eu tive nos corredores do inferno. Quando eu tive 4 meses em coma, eu tive uma experiência e eu estou relatando aqui para vocês, para ver se acorda as pessoas. Se você não assistiu o vídeo passado, volta 2 vídeos anteriores para você compreender esse assunto. Quando desliga o último vórtice de luz, que é o 7º chakra, que você é colocado de frente para o portal, se você for uma pessoa justa, você vai para o abrisco maior, é quem morre depois do Messias. Ou se não, você vai para o abrisco menor, é quem morreu antes do Messias. E as pessoas que morreram sem o Messias, eles vão para o Sheol, né? O Sheol ele se localiza aqui no modelo, ó, que vai ser isso aqui. Quer ver? Só um minuto. O Sheol, ele se encontra aqui, ó, embaixo da terra. E depois você tem o Tártaro, que é a prisão dos anjos, né? Tem alguns anjos presos no Tártaro. A gente vai fazer vídeo mais pra frente para explicar o que é o Tártaro. O Sheol, ele se encontra embaixo do Monte Hermon, onde os 200 anjos caídos de Enoque desceram. Então, onde qualquer cemitério se abre de qualquer lugar do nosso reino, né? Da terceira terra aqui, ó, se abre. É um portal, né, onde você morrer, depois de 7 dias, que desliga os vórtices de luz, você é direcionado a esses corredores. E quando você começa a descer o corredor, os corredores, te dá uma sensação de angústia, porque você perdeu a sua chance. Você está descendo e você desce com as 2 memórias. Então você tem a memória do teste e a memória do tempo que você viveu no céu, que bem dizer, era uma eternidade, não tinha tempo. E essa memória, ela pesa sobre você, porque você desce, não tem explicação. Conforme você vai descendo, você vai sentindo a umidade, o cheiro da terra, é um cheiro muito forte. E quanto mais você vai caminhando, o que vai acontecendo? O calor vai aumentando, a sensação de calor é muito grande. E a sensação que você perdeu definitivamente a sua chance de ganhar o reino dos céus, o seu retorno, o retorno para a casa do seu pai, né? A parábola do filho pródigo. Então você tem que analisar a sua vida, filho. Não queira caminhar, nada vai fazer sentido aí. Você vai caminhar sozinho e você vai lembrar dos seus filhos, você vai lembrar da sua esposa, porque a memória do teste ela é muito forte ainda na pessoa. A pessoa tem até uma confusão mental entre o teste e a verdadeira vida dele quando ele era anjo, né? Porque ele vem para o teste, ele deixa de ser anjo para fazer teste. Aí ele vai ter o sexo feminino, o sexo masculino, vai ter uma vida, mas é um teste. Nesse teste ele tem que buscar o Criador de todo o coração. Então quando eu estou aqui falando, se arrependa. Não caminha esses corredores. Não é questão de medo, ninguém vai ter medo. Porque quando você vê um demônio, ele é 1/3 dos anjos que caiu. Aqui você é anjo igual ele. Você está na mesma condenação. Perdeu a vida eterna. E conforme você vai caminhando, a aproximação da porta do inferno, você vai sentindo um cheiro de podridão e você começa a escutar os gritos. É uns gritos que não param. Os gritos também vai te dando muito medo e angústia. Por causa de muito grito, é um grito que te apavora. E você vai caminhando entre escuridão, umidade, depois acende aonde tem fogo, né? Porque você vai caminhar perante alguns lugares de lava. Então não é legal. Você tem que ter esse entendimento do que pode acontecer com você. Não pense que é algo que aqui é de brincadeira. Você está fazendo um teste e é sério. As suas escolhas aí vai definir a sua vida na eternidade. E conforme você vai chegando bem próximo da porta do inferno, você consegue escutar os latidos de cachorro. É um ruivo que entra dentro de você. É muito forte.
é uma fera. Você não tem, não dá para explicar quando esses cachorros estão ruivando, sabe, latindo, é muito apavorante. Você se apavora, que são os cachorros do inferno. Ele guarda a porta do inferno. São os cachorros que guardam a porta do inferno. Uma vez você colocado lá, você não tem como sair. Outra coisa, que conforme você está descendo esses corredores, você tem que compreender que o tempo se torna maior, porque você está no Kairos, você não está na terceira dimensão. Você caminha para a primeira dimensão. Olha a consequência que você sofre nos corredores. Você está descendo esses corredores do inferno, você vai começar a caminhar pelas dimensões. Então, da terceira dimensão, você vai chegar uma hora que você está na segunda, você está na primeira, mas você está no Cronos. Mas vai chegar uma hora que você quebra a primeira dimensão, porque tanto a primeira dimensão como a segunda, elas são dimensões de criação. É onde a Matrix começa a surgir. Então, conforme você desce essas dimensões que são de criação, é como se você se sente achatado. É uma sensação que não dá para explicar. Dá a impressão que você tem o peso total da Terra sobre você. Só isso já é um tormento. Você se sente, parece que você se respira asfixiado. Desculpa, eu não sei falar a palavra correta. Então, é uma sensação, não tem palavras para quando você está chegando a essa quebra de primeira dimensão. E depois você vai entrar para regiões inferiores, que é o Sheol, que vai para Tártaro, lá embaixo, você já entra no Kairos. Então você não vai fazer 3 dias de caminhada no corredor. Você vai caminhar anos para chegar até o inferno, porque você vai chegar no Kairos. Aí o tempo aumenta. Então essa passagem da segunda, da primeira, que você vai ter que fazer para chegar no Kairos, é muito angustiante. Até você entrar no Kairos. Quando você entra no Kairos, ele tira esse alívio de você. Mas é algo que você sente que você tá, o peso da terra está sobre você. É uma sensação, para quem não gosta de lugar fechado, eu imagino o tormento. Então, não é fácil, porque você está tendo a primeira... Você já teve a primeira... Você errou no céu e você está tendo a sua chance. Não jogue a sua chance fora por coisas do mundo. Busque o Pai, se arrependa, conversa com Ele à noite. Agora é hora de reconciliação. A gente está indo para uma consumação de era. Ninguém quer colocar medo em você, porque o seu Pai te ama, mas você tem o livre arbítrio e também não acredita em quem pinta esse oba-oba, que não é oba-oba. A experiência que eu tive lá, eu vi que não é oba-oba. Eu vejo pregadores pregando que o inferno é simples. Não é simples, tá? Não é simples. É algo que apavora. E quando você chega na porta, você tem os cães do inferno. Não é brincadeira, filho. E quando eles abriram, eles abrem, e a porta do inferno, ela é gigantesca, Eu só vi as pessoas lá dentro em um tormento gigantesco. E você via pessoas correndo com 300, me falaram, 300 mil espíritos, legião. São legiões de demônio em volta daquela pessoa, daquele lá. Porque você era um inimigo dele. Você vai para uma área onde você não lutou a favor deles. Então você tem que se arrepender, você tem que buscar o Pai e não tenha medo, porque o Pai te ama. Lembra sempre disso, Ele te ama. Vou explicar algo aqui de uma forma mais simples para você ter um entendimento de como é essa matemática de 1/3 que cai e é retirado do firmamento. Vou explicar simples e você vai entender. Então foi isso que eu vi. É um cheiro de podridão. Eu não entrei lá dentro, eu só vi de longe, assim, abrir aquela porta gigantesca e eu vi quando era colocado os anjos. Quem toma conta do inferno é o Criador, né? O Messias pegou a chave do inferno e a chave da morte. Não é o diabo que controla o inferno. Você também tem que ter essa noção. Porque é o lugar de quem não escolheu o Pai. Né? Você está aqui na sua segunda chance e você vai florar
a sua essência, né? E você vê que tem pessoas que se perdem nesse mundo, acredita que a vida dele é aqui. Nasceu para ser, viver na Terra, né? É triste, habitante da Terra. É muito triste chamar você, nasceu para ser um habitante da Terra. E eu não creio nisso. Você vai retornar. Creia, filho. Creia nas minhas palavras. É algo... Não dá. Quando você desce, você vê demônios passando. É medo. Dá medo, sim. Lembra do que você pode enfrentar na sua morte. Então busque o Pai para você não ter medo disso e nem ver isso. Ele vem vindo te buscar porque Ele te ama. Ele vai abrir o cubo. E isso é maravilhoso. Aqui é o mapa da Terra na Lua. A primeira Terra reduziu 1/3. Por que reduziu 1/3? Foram os anjos que abandonaram, se rebelaram contra o Criador e apoiaram a antiga serpente. Então, como estrelas são anjos, o Criador teve que diminuir 1/3 da Terra. Depois ele diminuiu mais 1/3 da Terra. Por que ele diminuiu mais 1/3? Porque nós seríamos testados no terceiro reino. E agora ele vai tirar 1/3 de que está aqui dentro. 1/3. Se você falar para mim, por que vai ser retirado 1/3? Porque Apocalipse fala 1/3 do Sol, 1/3 da Lua e 1/3 das estrelas se escureceram. Ele vai tirar 1/3 desse 1/3 que está sendo testado. E não é só dessa época, é desde que a Terra existe. Então, desde 6.000 anos atrás, de Adão até chegar agora, ele vai tirar 1/3 para ser salvo, dentre os mortos e dentre os vivos. Então, busque estar entre esse 1/3 que já nasceu e morreu. Dizem que o número de anjos testados seria de 200 bilhões de anjos. Você tem que estar no terço, você tem que estar em 1/3 de 200 bilhões. Então se conserta, porque também não é fácil. Outra coisa, para você ver como que ele é um pai justo. Quando chegou na época de Noé, ele teve que sacrificar, bem dizer, 2 bilhões de anjos. Somente Noé foi visto graça perante ao Criador. Só Noé e mais 7 pessoas conseguiram sobreviver ao dilúvio. Essa imagem da Via Láctea é onde a água do dilúvio ela passou. E você vê que a Lua tem a mesma marca. Tá vendo? A marca do dilúvio também a Lua tem. Por quê? Porque a Lua é a fiel testemunha do Pai. E para você ver a justiça do Pai, então todos aqueles que morreram antes do Messias, quem era salvo estava no seio de Abraão. E quem morreu antes do dilúvio e antes do Messias estava no Sheol, né? No inferno. Por isso que o Messias foi lá e houve uma pregação no inferno. Por que houve uma pregação? Porque esses aqui não haviam escutado a pregação do Messias. E mesmo assim, teve alguns, quase a maioria, não escolheu. Para você ver como tem pessoas que são ruins mesmo de natureza. Não querem encontrar o verdadeiro caminho. O caminho da salvação é o Messias. Ele é a porta, ele é o caminho. Não existe outro. E essa é a mensagem, a experiência que eu tive. Crer. Tomara que isso possa quebrar o seu coração. Você está em um teste, em um mundo virtual. E lembra, não tenha medo. Você não pode ter medo agora. Agora é hora de você ser aquele guerreiro vitorioso, aquele que tem que fazer. Agora não é hora do medo. Você tem alguns anos para se preparar. Se prepare espiritualmente para o que vai vir. Você tem que estar preparado. Confie no Pai. Ele está no comando. Lembre sempre disso. Ele está no comando. Nunca se esqueça disso. Shalom Adonai.